Amém. Ótimo. Bom dia. Vamos iniciar nosso culto. Vamos orar por esse tempo aqui juntos, pela graça de Deus. Vamos ter um tempo de joia aqui nessa manhã. Vamos orar então para nós iniciarmos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado que nós podemos contar com a sua presença, podemos contar com as suas misericórdias que renovaram nessa manhã em nosso benefício. Te amamos, te adoramos, te damos a honra, a glória e o louvor e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor vai de encontro às nossas necessidades nessa semana. Ó Pai, seja ela qual for, que o Senhor possa operar, já nos edificando, nos animando, nos motivando a partir dessa mensagem dessa manhã, para que possamos praticar, colocar em prática os seus pensamentos em nossas vidas e ver a bondade do nosso Deus na terra dos viventes. Muito obrigado, como o salmista disse em Salmos 27, que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, assim nós esperamos de Ti nesse momento das nossas vidas. E o Espírito Santo, unge esse tempo da unção especial, fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. 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 Então, muito bom dia. Primeiro, nós vamos louvar o Senhor com 2 cânticos. Ok, vamos começar. Então, Senhor Deus está no meio de ti. Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te salva, sobre ti se alegrará, Ele em amor te renovará e reinará sobre ti com alegria. Com alegria, com alegria, com alegria, reinará. Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te salva, sobre ti se alegrará, Ele em amor te renovará e reinará sobre ti com alegria. Com alegria, com alegria, com alegria, alegria, reinará. Amém. Glória a Deus. Domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra. E o Pai o coroou, Rei de Israel, domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra. E o Pai o coroou, Rei de Israel. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, Rei de Israel. E o Pai o coroou,
e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Amém. Aleluia. Amém. Vamos continuar orando pelos dízimos e ofertas. Vamos orar. Se você quer e gostaria de participar conosco, por favor, deixe saber que é uma área que nós realmente necessitamos de uma intervenção de Deus e pedimos que Deus tenha graça e misericórdia conosco. Então, vamos orar para que Deus possa suprir as necessidades, para que possamos, nos próximos dias, ter uma resposta definitiva sobre o novo local da nossa igreja. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo todo o dinheiro que o Senhor tem nos dado e nos abençoado. Obrigado por sua fidelidade para conosco. Obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado. Obrigado porque nós podemos contar com a grandeza do nosso Deus no nosso dia a dia, em nossas vidas. O Senhor nos dê sempre sabedoria e discernimento em usar o dinheiro que o Senhor tem nos dado para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa que nós possamos ter todo o suprimento, toda a provisão e que possamos ter um lugar que atende, ó Pai, os irmãos e que possamos ter condições financeiras para pagar o aluguel, luz, água, folhetos, tudo que um corpo local necessita para desenvolver bem no dia a dia. Que o Senhor abençoe a nossa vida, abençoe o caixa da igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Hoje nós temos uma mensagem especial. Sempre uma mensagem especial, né, pastor? Porque a palavra de Deus, ela alimenta a nossa fé. E hoje, abre comigo, se você pode, em Jeremias, capítulo 33, Jeremias 33. Pai, em nome de Jesus, traz uma unção especial nesse momento. Fale conosco, ministra nossos corações de maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jeremias, capítulo 33. Eu, particularmente, gosto muito de Jeremias, né? Porque ele foi um profeta que desde antes do nascimento Deus já tinha separado ele, né, para ser um instrumento das mãos de Deus. Lá no capítulo 1 de Jeremias, Deus disse, antes dentro do ventre materno eu te separei. E Deus dá um bom ânimo para Jeremias, falando, olha, você vai pregar, mas ninguém vai te escutar. Eu vou pelejar contra ti, mas não vão prevalecer contra ti, porque eu serei contigo para te livrar. No versículo 19 do capítulo 1. Então, Jeremias, realmente a vida dele, o ministério dele é muito interessante, como Deus tratou com Jeremias e usou Jeremias em Judá, em Israel, e no cativo, saindo para o cativo, indo para a Babilônia, né? Mas aqui estamos nós. Jeremias 33, o versículo que eu quero é versículo 3 e 4, a parte A do versículo 4. Deus disse, invoca-me e te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Invoca-me e eu te responderei. Vou anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O Deus de Israel é o nosso Deus. O Deus que criou os céus e a terra. O Deus que cuidou do seu povo durante 430 anos no cativo. O Deus que fez milagres no deserto. Deus que levantou homens e mulheres como nós e foram usados de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus. Esse é o Deus de Israel, é o nosso Deus. E ele disse, invoca-me, invoca-me. Invoca-me e eu te responderei, diz o Senhor. Sabe, nós vivemos tempos difíceis. Tempos de interrogações em nossas vidas, em nosso ministério, no nosso dia a dia. Nós precisamos, em várias áreas de nossas vidas, nós temos clamado com a intervenção de Deus. E às vezes, em muitos de nós, nesse tempo de Laodiceia, somos
mal compreendidos. Mal compreendidos, porque as pessoas olham para nós de fora e falam, como pode, né? A pessoa tal está com esse problema, aquela situação, né? Porque, às vezes, as pessoas não entendem o trabalho de Deus em nós e através de nós. E nós somos mal compreendidos e, muitas vezes, taxados de ignorantes, né? De pessoas do século passado. E nós, realmente, nós aqui, nós somos do século passado. Nascemos. Elane, talvez. A Elane, sim, também. Né? Porém, né, Deus disse para nós, invoca-me, e eu te responderei. Invoca-me, e eu não vou anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Sabe? Às vezes, nós demoramos em invocar a Deus. É um problema que surge, uma situação que nós precisamos administrar, que nós não sabemos como vai ser o resultado lá na frente. Então, nós demoramos, às vezes, em invocar o nome de Deus. Demoramos em clamar a Deus. E, muitas vezes, por pensarmos que não teremos uma resposta imediata. Por não termos uma resposta... não... Depois eu oro. Ontem, né, eu e a Ana, nós estávamos esperando uma resposta de uma pessoa de mais de uma semana. E aí nós tínhamos várias coisas a fazer. Todo sábado nós visitamos a casa de repouso de manhã. E aí nós estávamos aqui na sala, nós estudamos a nossa devocional e tudo. E tínhamos que fazer faxina antes de ir lá na casa de repouso. E nós estávamos aqui, eu falei, Elaine, vamos orar especificamente para essa pessoa não dar uma resposta agora, mandar um e-mail agora para a gente. Aí nós ajoelhamos aí no sofá, aí no chão aqui, e falamos, orando especificamente para que Deus tocasse no coração da pessoa, para ela mandasse uma resposta naqueles próximos minutos. E eu sei fazer faxina em questão de 20 minutos, a resposta chegou. A pessoa mandou um e-mail. Assim, foi como se nós estávamos orando aqui, Deus já trabalhou no coração da pessoa longe, e ministrando para que ela nos respondesse do jeito que nós pedimos. Foi assim, instantâneo. Às vezes, Deus responde de imediato. Deus ouve o nosso clamor. Quando nós invocamos o Senhor em nome de Jesus, Deus ouve. Às vezes, Ele intervém na hora. Ou talvez Deus tenha um jeito de trabalhar nas vidas das pessoas. Não é porque está demorando. É a maneira que Deus tem de fazer o milagre acontecer em nossas vidas e nos ensinar algo nesse milagre que Ele está fazendo em nós e através de nós. Então, mas às vezes, né, nós ficamos incrédulos e todos nós estamos sujeitos a passar por momentos de incredulidade em nossas vidas. Né? Em todos nós. Por exemplo, Mateus capítulo 13, versículo 58, está escrito que Jesus não pode fazer muitos milagres em uma determinada cidade por causa da incredulidade do povo. Jesus fez tantos milagres em todos os lugares, mas chegou em uma determinada cidade, ele não pôde fazer muitos milagres ali, naquela cidade, por causa da incredulidade do povo. Deus vê quando nós derramamos as nossas lágrimas diante dele, perante ele, e ele ouve o nosso clamor. Não precisamos desanimar nem duvidar do poder de Deus, pois Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da minha vida, da sua vida, das nossas vidas. Nessa manhã de domingo, dia 2 de maio de 2024, Deus está no controle das nossas vidas nesse exato momento. Deus conhece as nossas aflições. Ele conhece os nossos medos. Ele conhece a nossa fragilidade. E Ele não despreza a nossa vida de modo nenhum. Ele está atuando de acordo com a sua vontade em nós e através de nós nesse exato momento. E Ele diz, invoca-me, e eu te responderei. A incredulidade muitas vezes surge em nossas vidas, porque avaliamos a nossa posição diante de Deus de maneira incorreta. Às vezes porque está demorando demais algo acontecer.
que nós temos orado, invocado, clamado a Deus, nossas lágrimas têm sido derramadas e está demorando a acontecer aquela resposta que nós esperamos de Deus, aquela intervenção de Deus em nossas vidas, nós ficamos desanimados em invocar, em continuar persistindo. E isso acontece conosco. Todos nós estamos sujeitos a passar por momentos, pode ser um minuto, segundos ou dias. E às vezes, quando nós passamos por uma situação assim de incredulidade em nossas vidas, nós estamos sujeitos a ficar ansiosos. O medo vem e sabe, ficamos apavorados. E aí a nossa cabeça, a nossa mente começa, né, receber pensamentos, projeções, e nós já calculamos e ilustramos em nossa mente tudo que pode acontecer conosco nos próximos dias, e nós sofremos, ficamos. A desesperança vem em nossas vidas. E às vezes, quando chega lá na frente, não aconteceu nada daquilo que eu ilustrei na minha mente que causou a desesperança, o medo. Já passamos por isso, né, pastor Cleber? Né? Nós fazemos, ficamos preocupados, ocupamos com algo que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã, agora. E isso gera ansiedade, medo, angústia, aflição. Mas, às vezes, quando chega lá, no amanhã, nada daquilo que nós mostramos em nossa mente, que nos fez sofrer, aconteceu. Deus fez da maneira dele. Deus cuidou, mesmo nós agindo em dúvida, com incredulidade. Deus está trabalhando em nós e através de nós. Jesus disse: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em João, capítulo 16, versículo 33. Em 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, olha comigo, Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, Paulo diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Olha, por quê? Porque lembra que eu falei de Tito 2, versículo 11, no domingo passado, no domingo retrasado, né, que a graça salvadora de Deus, ela continua atuando em nossas vidas, nos salvando, cuidando de nós, provendo, sabe, nos consolando, nos animando, nos motivando e nos dando a certeza de que não estamos sozinhos aqui na Terra. Não estamos sozinhos em nossa situação, em nosso problema. Mas, sabe, nós temos um inimigo. E esse inimigo é o diabo. Ele está o tempo todo camuflando como um camaleão. E o alvo dele, em camuflar, é para nos atacar em nossas mentes, em nossas emoções, para que nós duvidamos do poder de Deus e não desfrutemos da graça de Deus no momento, nas situações que vivemos nos dias atuais. Então o inimigo projeta pensamentos e lança os seus dardos, como está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 16 e 18, né, que fala o seguinte, eu vou ler: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para que isso, no Espírito, súplica pelos santos, não abrindo o nosso flanco, mas perseverando na oração. E também fala para nós tomarmos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que nós podemos batalhar as batalhas que Deus batalha por nós, juntamente conosco. E Ele nos dá a vitória.
em momentos difíceis que nós passamos. Então, o inimigo vem com essas projeções mentirosas, pensamentos mentirosos para nos confrontar, projetando dúvida e incredulidade. Ele dirá mentiras, porque é o pai da mentira. E quais são os boatos do inimigo? Não vai dar certo. Você já está cansado de orar. Está demorando a resposta chegar. Não, para que insistir nisso? Olha o seu problema. Onde está Deus? No seu problema, na sua situação. Sabe, esses pensamentos vêm. E às vezes, quando você está numa boa, tranquilo, em casa, ou deitado, aí começa, o inimigo lança os seus dardos. E como nós apagamos esses dardos, né, usando a palavra de Deus, porque os dardos vêm com meia-verdade, com mentiras, para nos atingir, para nos fazer sofrer. E o inimigo, nosso inimigo, né, ele é o pai da mentira. João 8,44. Não devemos aceitar as mentiras do diabo, mas perseverar na confiança em Deus, mesmo que esteja demorando a resposta. Ela virá. Deus, ele não despreza o nosso clamor. Nós invocamos, nós oramos, Deus ouve a nossa oração e ele age em nós e através de nós e para nós. O inimigo ficará envergonhado porque nós vamos continuar confiando, nós vamos continuar esperando, nós vamos continuar alimentando a nossa fé, nós vamos continuar amando uns aos outros, nós vamos continuar colocando disponíveis nas mãos de Deus, mesmo não entendendo os problemas dos quais nós temos de administrar no dia de hoje. Nós continuamos sendo instrumentos nas mãos de Deus, e isso faz o inimigo ficar nervoso, chateado, porque ele espera que nós ficamos e vamos para o nosso quarto, nos isolamos, não queremos atender as pessoas, ninguém. O inimigo quer fazer a gente ficar introspectivo, ficar, sabe, para baixo. E, às vezes, ele consegue, por alguns momentos, né? Mas nós levantamos a cabeça, confiamos em Deus e continuamos a corrida da fé. Continuamos a corrida da fé. Em 2 Coríntios 10, olha comigo aqui, 2 Coríntios 10, como nós podemos resistir a esses pensamentos negativos que vêm do inimigo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, está escrito. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, Paulo escreveu o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sofismas são mentiras propositalmente maquiadas por argumentos de meias verdades. Sofisma são, sabe, mentiras propositalmente maquiadas por argumentos de meias-verdade, para que possam parecer reais. Como anulamos esses sofismas, essas mentiras que vêm do diabo? Levando cativo todos os pensamentos que não são de Deus a Deus. E nós, homens e mulheres da fé, temos esse discernimento quando vem um pensamento em nossa mente que não é de Deus. O Espírito Santo fala isso, não é de Deus. Então, o que nós devemos fazer imediatamente? Em vez de engolir aquele pensamento, e mais outro pensamento, e mais outro, e ficar para baixo, o primeiro pensamento que vem na nossa mente negativo, que não é de Deus, nós levamos cativo diante de Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, esse pensamento não é do Senhor, não sei de onde está vindo, mas eu não aceito, eu vou louvar o Senhor, eu vou me agradecer ao Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando de mim, eu sei que o Senhor está trabalhando em minha vida neste momento, eu creio, essa é a minha confiança, então eu não vou aceitar esse pensamento, eu não vou engolir esse boato. É isso, e assim nós resistimos ao inimigo na fé, uma fé alimentada com a palavra de Deus. Deus está trabalhando em nós. Qualquer falso pensamento que vem em nossa mente, ou falsa emoção, com a finalidade de gerar dúvidas e incredulidade em nossas vidas,
devemos submeter a Deus em oração. Assim, impedimos a propagação dos boatos mentirosos e anulamos os dardos do inimigo, levando cativo todos os pensamentos a Deus. Como Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. E quando nós ocupamos nossos pensamentos com essas coisas, vem a realidade de Filipenses 4:7. A paz que excede todo entendimento, guardando a nossa mente e o nosso coração. A paz que excede todo entendimento guardará a nossa mente e nosso coração. Então, nós podemos desfrutar da grandeza de Deus, mesmo sendo frágeis. Invocando o Senhor, invoca-me, diz o Senhor, invoca-me e eu te responderei. Em Salmo 121, olha comigo lá, Salmo 121. Salmo 121, versículo 1 a 5, está escrito. Salmo 121, versículo 1 a 5. O salmista diz o seguinte, Salmo 121, versículo 1 a 5. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Lembra? O que disse o guarda de Israel? Invoca-me e eu te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que você não sabe, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O versículo 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O Senhor é quem te guarda. Deus, o Deus de Israel, é quem nos guarda. O nosso socorro vem do Senhor e Ele usa o que Ele quer, do jeito que Ele quer, do tempo que Ele quer, porque Ele é grande, Ele é onisciente, onipresente, Ele é poderoso para intervir em nossas vidas. Podemos invocá-lo na certeza de que Ele ouve, Ele escuta, Ele responde e Ele faz acontecer em nós e através de nós. Sabe, podemos invocar o Senhor. Deus está sempre pronto para ouvir o nosso clamor. Nada passa despercebido diante dele. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hebreus capítulo 4, versículo 13, está escrito: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar conta. Nada passa despercebido diante de Deus. Nada passa despercebido. Ele conhece as nossas vidas. Ele conhece cada um de nós. A nossa mente é tão limitada que muitas vezes nós paramos. Como pode um Deus tão grande que criou esse universo? Mas Deus, Ele está atento. Ele conhece, porque em nós, Ele colocou algo em nós, precioso, um tesouro. Nós temos em nós as primícias do Espírito Santo, nós temos uma conexão real a Deus, ao trono da graça. Nós podemos falar, Pai, em nome, que privilégio! Nós podemos falar, Pai, em nome de Jesus. E Deus ouve, e Deus atende. O nosso socorro vem do Senhor, nosso Deus. E Ele usa o que Ele quer, do jeito que Ele quer, para que a sua resposta chegue até nós. Chegue até nós. Quando damos ouvido ao Espírito Santo, seremos uma bênção na vida dos outros, na vida das pessoas. Deus não despreza o nosso clamor. Talvez você seja a resposta de Deus para alguém que está orando nesse exato momento. Deus pode usar você, assim como usou José, como uma resposta dele para preservar a vida na terra do Egito, como está em Gênesis capítulo 41. Deus usou José, e Deus usa cada um de nós de acordo com a nossa disponibilidade diante dele. Olha comigo, Salmo 6.
E Salmo 6, aqui, é a realidade de muitos de nós nessa manhã de domingo. Olha, Salmo 6, versículos 6 e 7, está escrito. O salmista diz o seguinte: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Olha, estou cansado de tanto gemer, de tanto gemer. Talvez essa seja a realidade minha, sua, nossa, nessa manhã de domingo. Né? Nossas lágrimas realmente têm sido o nosso alimento, como está em Salmos capítulo 42. Né? Talvez as nossas lágrimas tenham sido o nosso alimento nesse momento. Mas, sabe, não podemos jamais esquecer. Não estamos sozinhos. Deus sabe cada situação que estamos vivendo hoje. E por sua graça, Ele tem um plano para nos socorrer. Porém, não devemos desanimar. Não devemos desanimar. Não devemos desistir. Não devemos desistir. E não deixar a dúvida anular a nossa fé. Invoca-me. Olha Salmo 50. Salmo 50, versículo 15. O que Deus diz. Olha o que Deus disse para nós essa semana. Olha o que Deus está falando para nós nessa semana. Salmo 50, versículo 15. Deus disse. Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha o que Deus está falando. Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Nós vamos glorificar a Deus porque Ele está intervindo em nossas vidas neste momento. Sabe, nós podemos contar com a sua graça e sua misericórdia. Deus é quem fez a promessa. Invoca-me. Invoca-me. E eu vou te responder. Eu vou te livrar. Eu vou cuidar de você. E tu vai me glorificar. É Deus que fez essa promessa. E Ele é poderoso para cumpri-la. Nós devemos crer e descansar no fato que Deus não falha. O nosso Deus não falha. Deus não falha. Salmos 39, versículo 12. O salmista diz o seguinte. Salmos 39, versículo 12. 39, versículo 12. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Olha, não te emudeças à vista das minhas lágrimas. Ouve-me, Senhor. Responde-me, Senhor. Deus, Ele vê as nossas lágrimas. Ele vê cada gota das nossas lágrimas. Salmo 56. Salmo 56, versículo 8 e 9. Salmo 56, 8 e 9. Está escrito: contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas todas escritas no teu livro? No dia que eu te invocar. No dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. É pessoal. Bem sei isto, que Deus é por mim. Versículo 9, final de Salmo 56. Bem sei isto, que Deus é por mim. Deus, Ele guarda nos seus olhos cada uma das nossas lágrimas. Deus não despreza o nosso clamor. Sabe, nossas lágrimas não estão ocultas diante de Deus. Não estão ocultas. Em Isaías 38, pode abrir lá comigo, Isaías 38. Isaías 38, nós temos Ezequias aqui. Ezequias tinha visto um grande testemunho de como Deus age, livrando não só Ezequias, mas o povo de Judá
das garras de Senaqueribe, rei da Síria, que tinha vindo com 185 mil homens para destruir Judá. E Isaías, sendo profeta, falou, olha, Deus vai colocar um anzol na boca de Senaqueribe, vai fazer ele voltar, e ele vai ser morto pelos seus próprios. E aconteceu do jeito que Isaías falou. Um anjo saiu naquela noite e matou 185 mil homens, uma noite só, dando uma grande vitória, Ezequias. Agora Ezequias está aqui, e ele recebe uma notícia, né? Ezequias, rei de Judá, adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías foi até ele com uma mensagem de Deus. No versículo 1, está escrito, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Mas que notícia, hein? Que notícia. E vindo do profeta que tinha acabado de falar, fazer algumas profecias que tinham acontecido naquele tempo na vida dele, né? Ezequias sabia que quando Deus fala, ele cumpre, pois está escrito, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não o fará, tendo ele falado, não o cumprirá. Então Ezequias sabia que realmente iria morrer, mas não conformou com a situação. Ele clamou, invocou o seu Deus, e sozinho no quarto, derramou suas lágrimas em oração. E Deus ouviu. Deus ouviu a oração de Ezequias. Deus viu as lágrimas de Ezequias. O profeta Isaías ainda não tinha ainda saído da cidade. Deus mandou voltar com a resposta da oração de Ezequias. No versículo 4 e 5 está escrito, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Olha que outra notícia boa. Uma notícia que trouxe um consolo ao coração de Ezequias, rei de Judá, né? Aqui, né? Deus não mudou o que tinha falado. Falou, você vai morrer. Deus não mudou. Mas ele, como por causa da sua graça e misericórdia, prorrogou por mais 15 anos a vida de Ezequias. Mais 15 anos. Deus ouviu e Deus viu as lágrimas de Ezequias. Podemos clamar, podemos orar, porque Deus vê, Deus ouve a nossa oração e Deus vê as nossas lágrimas. Invocar o nosso Deus na certeza de que Ele irá nos ouvir. Ele verá as nossas lágrimas. Cada uma delas estão nos seus odres. Cada uma das nossas lágrimas estão nos seus odres. Deus é fiel. Ele não muda, mas age com misericórdia e graça em nossas vidas. No momento que nós invocamos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Respondendo cada pedido que nós fazemos, em nome de Jesus, Deus atua, Deus age, Deus faz as coisas acontecer. E a primeira coisa que Deus faz em nossas vidas quando invocamos é nos dar paz de que Ele está cuidando de nós. Aquela paz realmente que excede todo entendimento. Essa paz, quando nós sentimos em paz, nós sabemos que Deus está operando em nós e através de nós naquele momento. Às vezes eu e Elane estamos aqui no nosso dia a dia, agitado aí na rua e tudo, e nós oramos. Nós oramos várias vezes durante o dia. E de repente tem uma paz e fala, Elane, Deus está agindo. Deus está trabalhando. Porque a paz que nós sentimos é real. Porque nós cremos nas promessas. E depois nós olhamos para cá e falamos, Deus agiu ali, Deus fez isso acontecer. Essa semana nós temos várias respostas de orações. Mas sabe, mas isso acontece com todos nós, todo momento. Porque Deus tem prazer em ouvir. Deus tem alegria de ver nós correndo a corrida da fé. Porque nós agradamos a Ele.
andando por fé. É o único meio de agradar a Deus, vivendo por fé. E ele sente alegria e ele atua em nossas vidas. Sabe, muitas vezes pensamos que estamos sozinhos, às vezes, nas situações. Abandonados por todos. E a incredulidade daquele momento. Lembra que nós estamos sujeitos de, num instante, de ser incrédulos? Nós estamos sujeitos. Achamos que Deus não está vendo o nosso sofrimento naquele momento. Mas muitos de nós, isso é passageiro, é coisa de segundos. Porque logo vem uma promessa, logo vem a palavra de Deus, nos consolando e nos fortificando e mostrando a grandeza de Deus. E às vezes, sabe, nós gememos em alguma área das nossas vidas, porque não vemos o mover de Deus com nossos olhos naturais. O povo de Israel estava gemendo 400 anos no deserto. Então, no momento que eles passaram a invocar o Senhor, Deus já tinha separado Moisés, desde o seu nascimento, para ser usado para a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Deus apareceu a Moisés e falou com Moisés algo maravilhoso que todos nós, hoje podemos desfrutar em Êxodo, capítulo 3. Olha lá rapidinho para a gente concluir nessa manhã. Êxodo, capítulo 3. Deus diz para Moisés o seguinte, versículos 6, 7 e 10. Israel estava gemendo, sendo escravizado e maltratado em um país que não era seu. Então o povo clamou por socorro. E Deus ouviu. E Deus levantou Moisés. Aqui no versículo 3, versículo 6, capítulo 3, versículo 6, Deus disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu. Essas terras desse portal todo, vou te dar para vocês. Deus disse, certamente, essa palavra ela tem um poder muito forte em nossas vidas. Certamente vi a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor. Certamente, Deus vê o nosso sofrimento. Certamente, Deus vê as nossas lágrimas. Certamente, Deus escuta o nosso clamor. Deus está atento ao nosso clamor. Ele não é pego de surpresa. Ele usou Moisés como provisão para o seu povo. E abre a sua Bíblia rapidinho comigo em Isaías 25. Isaías 25. Cada lágrima que tem derramado nos nossos olhos, que estão nos odres do Senhor, cada uma delas, Deus, ele é poderoso. Deus pode enxugá-las nesse momento. Olha lá, versículo 8 e 9 de Isaías 25. Isaías 25, versículo 8 e 9. Tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. E tirará da terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Olha, Deus, ele vai enxugar cada uma das nossas lágrimas. Deus escuta o nosso gemido. Em Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23. Vê, Elane, olha. Porque, versículo 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme
e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Esse corpo aqui, ó, né? Nós, hoje, que estamos naquela situação que sente dor aqui, dor acolá, né? Tem que tomar remédio para dor quase todo dia, né? No meu caso, né? Não posso fazer um movimento diferente, que eu fico todo travado, né? Dor nas costas, dor aqui do lado, dor nas pernas, dor no joelho, né? Não é isso? Então, é uma dor diferente que a gente não sabe de onde veio. Como surgiu essa dor? Né? Como surgiu essa dor, pastor Cliff? Né? Nosso corpo geme querendo a redenção. Aquele dia que nós recebemos um corpo incorruptível, que não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. Mas, sabe, nós não invocamos o Senhor. Nós clamamos o Senhor e Deus ouve o nosso clamor. Deus escuta e Ele vai enxugar nossas lágrimas. Em Salmo 116, versículo 1 e 2. Salmo 116, versículo 1 e 2, está escrito: amo o Senhor. Olha só, olha só. Olha que versículos. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Salmo 116, versículo 1 e 2. Amo o Senhor porque Ele ouve, Ele escuta a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Nada poderá impedir a Deus de realizar o que Ele tem nos prometido. Nada. É Deus quem age, quem opera e quem faz acontecer. Ele nos anunciará coisas grandes e ocultas que não sabemos. Quando passamos por momentos difíceis e que só nós discernimos o que está acontecendo em nós, só nós discernimos o que está acontecendo, podemos nos manter firmes, invocando o Senhor nosso Deus, caminhando por fé, mesmo sendo taxados de ignorantes neste mundo moderno. Invoca-me, diz o Senhor. Deus jamais irá abrir mão das nossas vidas. Ele jamais irá abrir mão da sua, da minha vida, porque Ele nos ama. Mesmo que esteja demorando a resposta, podemos esperar confiantes que Ele ouviu. Ele já ouviu o nosso clamor. Ele já ouviu o nosso clamor. Ele já ouviu e que nos socorrerá em tempo oportuno, em momento oportuno. Davi disse em Salmos 40, versículo 1, esperei confiantemente pelo Senhor. Versículo 1 a 3 de Salmos 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Eu esperei. Dia após dia eu estava confiando no Senhor, estava seguro que Deus estava trabalhando, estava confiante que Ele estava agindo, estou fazendo o que está feito e ser feito, mas em paz, porque Deus está cuidando de mim, Deus está operando através de mim. Então eu esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aí está. Quando vem aqueles pensamentos do inimigo, nós resistimos na fé, 1 Pedro 5,11, e cantamos um hino de louvor ao nosso Deus. O inimigo fica envergonhado e vai embora com seus pensamentos negativos. Então, neste momento das nossas vidas, clame ao Senhor. Essa semana, seja qual for a sua situação, a minha situação, a nossa situação, nessa semana, clame ao Senhor. Invoca-o em nome de Jesus. Espere a resposta. Ela virá. Deus vai intervir no momento certo. Mesmo em meio de muitas lágrimas de nosso clamor, Deus conta cada uma delas e as guarda em seu obra. Deus viu as lágrimas de Ezequias e interviu. Sabe, em Salmos 30, versículo 5, o favor de Deus dura a vida inteira.
Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, porque Deus está cuidando de nós. Talvez a noite demora muito passar, mas haverá uma manhã, haverá uma manhã, haverá uma manhã, e com a manhã a alegria, a alegria. Suas lágrimas têm sido derramadas dia a dia, mas lembra que Deus está guardando uma a uma. E vai chegar um momento que Ele enxugará cada uma das nossas lágrimas. Cada uma das nossas lágrimas serão enxugadas por Deus. E teremos a resposta dele para as nossas vidas. Então, jamais pense em desistir ou abandonar o seu chamado. Deus está no controle e sabe o que está acontecendo na sua vida neste momento. Ele disse, invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas, porque que você não sabe, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E para terminar, só para terminar, Jeremias 29. Vamos lá, só para terminar aqui nessa manhã. Jeremias 29. É o terceiro. 11 a 14a. Olha o que Deus disse. É para terminar mesmo isso. Deus disse, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim. E eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém? Amém? Amém. Então, que essa semana possamos invocar o Senhor. Não demorar a invocar o Senhor, mas no momento que o Espírito Santo toque em nossos corações, invoque o Senhor, busque o Senhor, descanse no Senhor, confie no Senhor, espere no Senhor. Não entre em desespero, não perca a esperança, porque Deus jamais irá abrir mão das nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Se você está nos assistindo nessa semana, hoje, mais tarde, durante a semana, e ainda não tem certeza da sua salvação, ainda não tem certeza da sua salvação. Ok, só para apertar do lado ali, isso. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse, eu sou o caminho, quem vai ao Pai a não ser por mim. Sabe, hoje você pode ter a garantia de vida eterna com Deus. Não é dar um jeitinho na sua vida, não é mudar a sua religião, é crer que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Em João 1:29, João Batista, quando viu Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Paulo disse que se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você gostaria de ter essa certeza de vida eterna, ore comigo agora, onde você está e como você está. Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia. Eu creio que um dia, muito em breve, o Senhor voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Eu creio na obra que o Senhor consumou na cruz em meu favor. Me faz uma nova pessoa, uma nova criatura. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus diz que nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Em 1 João 5, 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Pastor, eu orei contigo, eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Amém? Vamos em frente nessa semana, então. Invoca o Senhor. Invoca o Senhor. Em qualquer lugar, a qualquer hora, invoca o Senhor. Porque a promessa é que Ele nos escuta, Ele responde e Ele vai intervir em nossas vidas no momento certo. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus nos dê uma semana graciosa, uma semana de respostas para a glória do nome do Senhor. E Ele disse, invoca-me no dia da angústia, eu vou te livrar e tu vai me glorificar. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.